Olá, sou Laís Dória. Eu nasci na fronteira do Paraguai com o Brasil, numa cidadezinha chamada Ponta Porã. E de lá eu fui pequena para São Paulo. Meu pai era militar, então teve 3 filhos, cada filho nasceu numa cidade. E aí depois eu fui para o Rio. Eu fui criada entre o mar e o mato, porque meus avós tinham fazenda aqui. E então eu vinha, naquela época eu passava 3 meses de férias, que era dezembro, janeiro e fevereiro, né? Então a gente vinha de trem, desde São Paulo, Campinas, levava 3 dias para chegar aqui, chegava aqui da Ana, tinha a caminhonete da fazenda, pegava a gente e ia para a fazenda. Então, a terra e o mato, eles estão muito dentro de mim. Nessa minha busca pela minha profissão, pelo meu ofício, que eu me considero uma artista pesquisadora, eu sempre gostei de pintar, desenhar, cantar, interpretar. E aí eu sempre quis fazer tudo ao mesmo tempo. Então eu ia devagar, minha mãe não dava conta, falava, olha, você não pode fazer tudo ao mesmo tempo, você tem que fazer uma coisa de cada vez. E eu gostava de fazer tudo ao mesmo tempo. Nessa história de fazer tudo ao mesmo tempo, eu fui caminhando para o teatro, para as artes, porque é o que está dentro de mim, e a educação, porque eu sempre gostei de criança, de educar, de passar, de conversar, de aprender, de ouvir. E aí eu fui caminhando, eu fiz o normal, tudo no Rio, né? Aí fui fazer a faculdade de pedagogia, de educação, aí depois tudo no Rio. Aí fui fazer mestrado em educação na UERJ, parei no meio, não gostei. Depois eu fiz vários cursos assim, entre arte e educação. Eu estudei arte também, pintura no Parque Lage, sou da década dos anos 70 do Parque Lage, que foi um movimento muito forte e revolucionário nas artes. E aí eu vim para cá, para Campo Grande, com 30 anos. Era aniversário da minha avó, que estava fazendo 70 anos, a gente veio na fazenda, e eu já tinha 2 filhas. E eu trabalhava no teatro, trabalhava na televisão, trabalhei na TV educativa há muito tempo, fiz espetáculos, fiz cinema como atriz. Mas o Rio estava ficando muito violento. E como meus pais estavam morando aqui, eu vim na fazenda, o meu marido, o Arthur, ele falou, vamos sair do Rio, vamos viver uma outra experiência. E aí eu mandei meu currículo para cá, ele também. Eu fui transferida mais rápido, eu fui chamada mais rápido que ele. Eu vim primeiro, depois ele veio, eu vim com as crianças. Aí eu fui trabalhar na televisão, eu trabalhava lá na TV educativa no Rio, então eu queria tentar uma TV educativa aqui, mas não tinha. E aí eu fui chamada para a TV Campo Grande, que ela estava começando a TV Campo Grande. Então na época não tinha nada, né? E aí me chamaram para ser diretora artística. Nossa, eu enlouqueci. Aí eu vim felicíssima, aí fiz um programa de música, fiz um programa de dança, de criança, de mulheres, fazia todos os programas regionais, trabalhei muito. Mas aí foi ficando muito puxado, eu resolvi abrir uma loja com... o figurino daqui eu achava diferente do meu e eu achava que fazia falta, né? Então eu queria trazer alguma coisa que mudasse, que tivesse outra cara, diferente aqui da cidade. Aí eu abri uma loja com roupas super coloridas, eu sempre gostei das cores, meu trabalho é muito colorido. E aí montei com meu marido essa loja, acabei saindo da televisão e eu criava. Daí comecei a criar camisetas do Pantanal. Desenhava, criava, e tinha uma equipe de criação maravilhosa, a gente estudava em cima dos artistas clássicos.
E aí foi um sucesso. Nesse interim, houve mudança de plano, no plano Collor, foi uma coisa horrorosa, foi um desastre. E aí a gente quebrou, eu estava péssima, uma amiga minha me chamou e falou assim: Laís, tem um padre amigo meu que está precisando de alguém que dê aula de teatro para meninos de rua, como voluntária, você topa? Eu fiquei pensando assim, gente, que doido, né? Tô quebrada, tô perdendo tudo, aí eu vou trabalhar como voluntária sem receber nada, né? Eu achava. Aí eu falei, quer saber? Eu vou. Aí fui no horário do meu almoço. Aí fui no horário do meu almoço, comecei a trabalhar com os meninos, fui ficando, falei, gente, é isso que eu quero fazer na minha vida. E aí eu fui descobrindo que não era a aula clássica da educação, a escola formal, e não era o teatro comercial que eu fazia, era o teatro social, o teatro com a educação voltado para o social, entendeu? Para as pessoas que não tinham oportunidade de receber esse alimento que é a arte. E a gente fica vendo aqui o quanto é importante isso, né? Agora, depois Covid, quer dizer, a gente está em pleno Covid, mas não tanto quanto estava antes, mas ao mesmo tempo com aquele medo, as coisas mudaram muito. E aí você vê o quanto é importante você trabalhar no coletivo, você olhar para o outro, você usar a máscara não só para te proteger, mas para proteger o outro, você ser vacinado. Então, sabe, essa questão do coletivo é que o pós-Covid potencializou mais, entendeu? Pelo menos para mim, eu acho que isso é mais importante. Então eu vim dessa história quando eu comecei a trabalhar com esses meninos que na época, entre parênteses, era para ajudar, eles é que me ajudaram, eles que mudaram minha vida, e eu falei, gente, é isso que eu quero fazer na vida. Aí eu abri uma ONG, que chama Casa de Ensaio, que é o Centro de Cultura, Arte, Educação e Meio Ambiente, com o Arthur. Eu e o Arthur, a gente a vida inteira trabalhou juntos, né? E aí, eu comecei a montar espetáculos, sempre com 100 crianças e adolescentes no palco. E todo mundo falava, Laís, mas se você tem consciência do que você está fazendo com essas crianças, como é que você está mexendo? E eu falei, poxa, eu vou voltar a estudar para poder entender o que estava acontecendo, porque eu estava encantada, fascinada. Aí eu fiz uma pós na Unicamp em cultura, aí depois eu fui fazer o mestrado em teatro e educação na USP. E aí eu fui estudar e o meu trabalho era a casa de ensaio. Aí segmentou, a gente ficou trabalhando só em cima do palco de experiência, que era um dos programas, que eram os espetáculos que a gente montava naquela época, né? Então foram montados, sei lá, 18 ou 20 espetáculos, não tenho certo. A Casa de Ensaio tem 25 anos. Eu publiquei um livro que foi em cima do meu trabalho de mestrado, mas aí eu pude tirar toda a questão da academia, fiz um livro assim mais solto, o Sesc que patrocinou, foi maravilhoso isso. E aí o livro chama Casa de Ensaio, a gente tem ele lá na casa, na biblioteca. Então o meu caminho assim com o Mato Grosso esse, né? Eu nasci na fronteira, de lá fui viver fora o tempo todo, voltei aos 30, mas sempre indo e voltando. Eu me considero um pouco nômade, sabe? Eu gosto de ficar um pouco num lugar, depois um pouco no outro. Eu viajo muito, eu gosto de estudar fora, então sempre que eu posso, eu tenho a coisa da família Dória, eu vou para a Itália, eu fico estudando lá, eu gosto dessa cultura. Eu tenho uma filha e uma neta e um neto que moram em Lisboa, então tudo é motivo para ir para lá para visitar, e de lá já vou para outro lugar. Enfim, eu
eu tenho todo um caminho que eu gosto muito, que me dá muito prazer. E outro dia estavam me perguntando assim, poxa, como é que é passar dos 70? Eu fiz 71, né? Eu fiquei falando, gente, olha, eu tenho agora 30%, vamos dizer que eu vou até os 100, não sei, ninguém sabe, né? Aliás, ninguém sabe nada, né? Mas eu falei, eu tenho então 30% aí pela frente. Desse 30%, eu quero trabalhar no que eu faço e que eu amo, que é lá na casa de ensaio com essas crianças, que é com a arte, com a educação, com a cultura, com o social. E eu quero fazer coisas que me deem mais leveza, sabe? Que eu já carreguei todos os pesos, todas as coisas, agora é mais leveza, poder ser quem eu sou, falar o que eu quero falar, o que eu penso. Não me preocupo mais do que antigamente com o que os outros iam pensar. Eu acho que agora o mais importante para mim é o meu trabalho, a casa de ensaio, está lá. Eu fiz parte, entendeu? Eu fui um processo de criação e tô lá dentro, mas eu quero que apareça a casa de ensaio e não eu, sabe? E o meu trabalho, e entrar na Flans foi um desafio. Eu conhecia, na verdade, eu conheci umas 2 ou 3 pessoas, mas eu não conhecia quase ninguém. Então é uma experiência bem diferente de tudo que eu já vivi, né? Então é uma outra história. E é legal porque é um outro caminho que eu não conhecia, né? Que eu não tinha vivenciado esse caminho, entendeu? Eu sempre fui nas artes, nas irreverências, no questionamento, numa coisa mais solta. O meu legado para a cidade é a casa de ensaio, é o meu maior orgulho. Eu falo que é a minha terceira filha, que eu vou cuidar assim até e passar para as minhas filhas, porque é a minha herança, é a nossa herança social para essa cidade e até para o estado. A casa de ensaio, ela tem reconhecimento já nacional, internacional, ela tem uma trajetória linda, já tem 25 anos, né? Para eu poder criar a casa de ensaio, na verdade eu fui desenvolvendo uma pedagogia que chamava Pedagogia das Artes Emendadas. Essa Pedagogia das Artes Emendadas, ela culminou num curso chamado Brincaturas e Teatrices, palavras inventadas pelos próprios alunos. Que a gente era como se fosse um curso de arte e cidadania, mas era muito careta, muito formal. E aí a gente, com as crianças, a gente chegou a essas palavras que todo mundo entende, que é brincaturas, brincar, né? E teatrices do teatro, quer dizer, ele trabalha a arte com a educação e a transformação social. Então, nesse curso, eu me inspirei em 15 pensadores, assim, desde Brecht, Stanislavski, Boal, todos os artistas, o Nóbrega, a Lídia Ortélio, a Miriam Muniz, o Macarenco, quem mais? Viola Spoli, Stella Adler, aquela da dança, o Laban. Gente, lá eu tenho no livro, e quando você entra na casa de ensaio, tem todos os mestres que nos iluminam. Desses todos, Peter Brook, Manuel de Barros. Manuel de Barros, eu tive o privilégio de levar uma apresentação de uma obra dele na casa dele, para ele ver pessoalmente. Foi assim, coisa mais linda, super emocionante, foi muito lindo. Então é muito legal você conseguir. A gente teve poucos mestres que estão vivos, né? Desses mestres todos, os internacionais é que eu só conheci de livro e de estudo, embora eu tenha conhecido o Peter Brook uns anos atrás, num festival que eu fui lá na
Espanha. Ele estava com um espetáculo belíssimo, então eu consegui encontrar. São mestres que me iluminaram e que me ajudaram a criar e a desenvolver essa pedagogia, né? O meu trabalho ele precisa ser de fácil entendimento dos espetáculos, porque como eu trabalho para todas as classes sociais, eu preciso ter uma linguagem que chegue em todo mundo, entendeu? Então é um trabalho fácil de se entender, ao mesmo tempo com pesquisa, com estudos. Por exemplo, agora esse semestre nós estamos estudando Guimarães Rosa. E Guimarães Rosa é aquele clássico e que fala aquelas coisas, aquelas palavras inventadas maravilhosas, e que a gente vai trabalhar isso com as crianças para que elas inventem palavras, né? Para elas começarem a entender, não conhecer Guimarães Rosa, mas ouvir um pouco das poesias, ouvir história. A gente vai montar um daqueles contos dele. Enfim, estamos pesquisando para trabalhar. Então, é legal porque chega o Guimarães Rosa mais ainda em todas as classes, sabe? Não fica aquela coisa só do vestibular, ou então para as pessoas que têm um nível cultural, os eruditos, né? Eu acho que é para popularizar. E eu gosto muito de fazer isso, eu gosto de trabalhar com os clássicos, popularizando, para chegar bem no entendimento de cada um, né? Ela estava falando assim, para mim o teatro é o oráculo do tempo, do templo, da vida. É uma coisa que entra aqui dentro da gente. Na verdade, eu penso que você não escolhe o teatro te escolhe. Eu desde pequenininha eu fui escolhida para o teatro. E o teatro é uma arte de muita doação. Você se dá demais. E no Brasil são poucos os mecenas, porque se você não tiver um mecenas para você trabalhar no teatro, você não consegue. Então é difícil, mas é apaixonante. O Boal tinha dito que com a coisa da tecnologia, da televisão, do cinema, da internet, do YouTube, né? Do Instagram, você não vai mais se encontrar gente olho no olho, você fica olhando aqui na câmera, é tudo imagem. E aí o teatro não, porque se for no teatro, tudo bem que já tem teatro na imagem, né? Você já filma, mas se você for no teatro, você vai olhar olho no olho com a pessoa. Você vai no cinema, é o telão, né? Mas no teatro é a pessoa. Então eu acho que o teatro nunca vai acabar. Ele é a magia, ele que traz a história, ele que traz a sensibilidade, a intuição, a verdade, a mentira, ele que conta histórias. Não que no cinema, que é maravilhoso, que não conte, não é isso, é diferente. É uma arte sagrada, sabe? É uma arte que as pessoas que gostam do teatro, elas gostam de verdade. Não é meia boca. Ela não faz teatro para ganhar dinheiro, ela faz teatro para ganhar autonomia, para ganhar coração batendo, por pura alegria. Para mim a arte mais suprema, mais sublime que existe. O meu processo de criação ele é muito próprio. Para fazer a direção dos espetáculos é na madrugada, eu perco o sono e aí a minha cabeça fica a mil, e aí eu vou anotando e vou criando o trabalho de direção artística. Lógico, no processo dos ensaios eu começo a ensaiar, mas não sei o que vai acontecer. E aí eu vou criando na madrugada. E também vem muito de filmes que eu assisto. Eu assisto muitos filmes, eu adoro cinema. Eu vou ao festival de teatro, a gente às vezes assiste 4 filmes no mesmo dia. E passa uma semana, assiste 40 filmes. A gente
É uma coisa assim que me alimenta muito, o cinema. Eu amo o cinema. Até já fiz, já dirigi, mas é uma outra energia, eu gosto muito. E aí assim, fiquei pensando assim, ela estava perguntando se eu fosse apresentar sozinha, né? Teatro você não faz sozinha, não existe. Ou com o iluminador, ou o cara do som, ou o produtor, ou as cadeiras, tem sempre alguém. Tem sempre alguém. E aí, eu tinha uma época assim, quando entendi assim, muita gente, você acha que muita gente, plateia cheia, que você acha que é o maior sucesso, né? Não é. Às vezes você faz um espetáculo para 2 pessoas. Essa pessoa vai te levar para o mundo inteiro, porque ela tem o trabalho dela e leva, entendeu? Então ali você fez sucesso. Não é quantidade. Teatro é qualidade. E eu sou uma pessoa que gosto de qualidade, eu não gosto de quantidade. Eu tenho poucos amigos, eu não sou uma pessoa, eu sou uma pessoa antissocial, eu não gosto de ir em festas onde tem muita gente. Agora, então, aglomerado, não vou a lugar nenhum, nem saio. Não gosto de aparecer, eu gosto de... Se eu estiver no palco para fazer um personagem, eu adoro, mas eu subir no palco como Laís, eu não gosto de falar, morro de vergonha. Mas eu sou uma pessoa que eu acho que o importante não é a minha pessoa, o importante é o meu trabalho. O meu trabalho é que tem que ser maior que qualquer coisa. E eu estudo, eu não paro de estudar. Eu acho que o artista ou qualquer profissão, você tem que estar sempre pesquisando, lendo, buscando cursos novos, pessoas novas, conversando com outras pessoas. Eu não me lembro de viajar para o exterior, eu não me lembro, acho que eu nunca fiz uma viagem para o exterior de turismo, nunca fiz. Eu sempre fui estudar, fazer um curso. Lógico que eu fazia o turismo do lugar, claro, mas eu sempre fui ou a trabalho ou a estudo. Então, eu adoro estudar, adoro. Eu gosto de viajar, eu acho que a viagem ela abre, eu gosto. Uma vez eu li uma frase daquele artista plástico, daqui a pouco eu lembro o nome dele, eu tô com a memória péssima, depois da confissão piorou, mas enfim, ele fala que quando o artista está sem inspiração, ele tem que pegar um avião e subir. Aí eu pego o avião, subo, meu coração dispara, tem aquele medinho, mas tem aquela coisa mais forte que é ir para o mundo e conhecer coisas novas. Então aí eu já vou. E aí você, pegando o avião, você vai e aí você não para. Eu sou de uma família de mulheres todas que trabalharam muito, todas guerreiras, e todas, como dizia minha avó, com rodinha no pé. Então, enquanto eu tiver minha rodinha no pé, eu vou sair estudando, pesquisando e buscando coisas novas. Isso é vital para mim. O que eu diria para os jovens? Eu vou dizer uma coisa. Eu tenho uma neta de 26 anos e que toda vez que ela chega, eu tenho um monte de coisa para dizer para ela. Ela é bailarina já, profissional, e ela já dança pelo mundo. Ela me ensina muita coisa. Eu acho que os jovens de hoje, eles ensinam muita coisa pra gente. E o que a gente pode dizer para eles é: seja verdadeiro, faz o que você gosta, vai atrás do seu sonho. E ser artista é estudar muito, é muito esforço, mas é maravilhoso. Te leva para onde você quiser ir. É ilimitado, né? Porque a criação é ilimitada. Então, para o jovem de hoje, vai atrás do seu sonho. Agora vai e estuda. Estuda bastante, porque daí você vai voar longe. E ouvir.
porque mais importante de eu dizer para os jovens é ouvi-los, porque eles hoje dão banho, eles ensinam coisas que eu nunca tinha aprendido. Eu aprendo muito com meus netos. Eu tenho uma de 26, um de 23, uma de 13. Nossa, estão sempre me dando aula, sempre. E uma bebezinha, que aí eu fico brincando de boneca. Olha, eu hoje sou totalmente do social, da casa de ensaio, das artes, do teatro, da educação, do meio ambiente, da democracia, da liberdade. E deixar para as pessoas a casa de ensaio, que ela fique eterna, que ela continue e que ela sempre possa trazer essa semente que é a arte de transformação social. Hoje eu estava lá, eu fui no shopping, não ia um tempão. Aí veio um menino, um homem, falar comigo. Aí ele falou: "Aí você lembra de mim?" Olhei e lembrei dele pequeno, com 12 anos. Ele ficou 7 anos na casa de ensaio, ele me deu um trabalho. Eu falei: "Gente, você cresceu, você é um homem, já não é mais aquele menino." Aí ele falou: "Olha, casei", mostrou o marido, mostrou uma criança que eles adotaram, que é filho do marido, que eles cuidam, criou uma família. Eu falei: "Você me deu muito trabalho." Ele falou: "Dei, Laís, eu queria voltar e te dizer isso, pedir desculpas, porque eu tinha te dado muito trabalho." Mas ficou forte. Então eu acho que é deixar isso, né? Deixar a casa de ensaio, que ela continue, que ela seja esse divisor de água na cidade, que ela trabalhe arte de transformação, que ela respeite todas as raças, todas as religiões, que respeite todas as opções sexuais, que a família seja a família que você construa, que não seja nada de padrão, que você possa ser feliz do jeito que você quiser, se quiser ser homem, mulher ou nada. Eu acho que é deixar isso, deixar essa liberdade de escolhas, de desejos e de vontade. E que cuidem da casa de ensaio sempre, para que ela transborde aqui na Mato Grosso do Sul.